Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso canal, Ricardo Savassa, e hoje, como nós comentamos na semana passada, nós vamos estar iniciando o estudo do livro A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, ditado por Emmanuel, e a psicografia do nosso querido e inesquecível Francisco Cândido Xavier. Por que decidimos o estudo desse livro? Como nós comentamos na semana passada. Frente a notícias, a fatos que estão sendo divulgados por certas pessoas não idôneas sobre que a Terra é plana, né? Muitos estão afirmando que a Terra é plana, está uma confusão aí na cabeça de alguns, e nós, como espíritas e como adeptos da doutrina espírita, nos vimos compelidos a fazer o estudo deste livro, que foi psicografado pelo Chico lá na década de 30, onde Emmanuel nos traz os ensinamentos dos espíritos, nos mostrando de uma forma simples e coesa como foi formado o nosso querido planeta azul. Essa nossa linda casa, redonda, linda, bonita, que gira em torno do Sol, né? Então nós vamos estudar para que nós possamos ficar todos a par, né, dessas verdades que nós precisamos lutar e defender. Pois bem, este estudo será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Então, lá atrás, como diz Kardec, quando codifica a doutrina espírita caminha junto com a ciência e a filosofia. E nós, que somos estudiosos da doutrina dos espíritos, temos essa obrigação de nos inteirarmos, de sempre estarmos estudando, revisando aquilo que nós já vimos há algum tempo ou há muito tempo. Enquanto estudamos, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Esse trecho, essas palavras são de Emmanuel e foram ditas um pouquinho antes. Esse livro ele foi ditado por Emmanuel para o Chico um pouquinho antes do início da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então Emmanuel já toca aqui dos ditadores, e hoje nós estamos vendo muitos ditadores por aí, muitos governantes autoritários que não prezam a democracia, que não prezam a ciência, que não prezam a filosofia, enfim, que não estão preocupados com o bem-estar da população. São vários. Não estamos aqui num canal de cunho político, muito pelo contrário. Esse canal ele é e sempre será de cunho religioso, mas nós não podemos nos furtar e concordar com esses ditadores. Então essa é a nossa opinião, com palavras, claro, de Emmanuel. E começando o estudo do livro A Caminho da Luz, é um livro onde nós vamos ver hoje, no primeiro capítulo, que a gente vai ver a gênese planetária. E o que nós vamos entender por gênese planetária? É muito importante que nós possamos entender o que é a gênese planetária para podermos dar início ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Pois bem, Gênese planetária é a comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que comanda todas as coletividades planetárias. Então são espíritos puros, e dentro desses espíritos puros, esses foram eleitos por Deus para que pudessem reger todos os planetas onde existe a coletividade de espíritos.
dentro dessa gênese planetária, claro, faz parte, é membro dessa gênese. Jesus, assim como tantos outros espíritos que foram eleitos por Deus. E eles vêm comandar, eles acompanham, Jesus acompanha o nosso planeta desde o momento em que o nosso planeta se desprende da nebulosa. Então, desde aquele momento que o nosso planeta se desprende como uma bola de fogo, Jesus estava ali, coordenando, junto com outros espíritos, para formar esse nosso planetinha azul redondo lindo que nós conhecemos. E essa comunidade, até na época que Emmanuel ditou esse livro para o Chico, ela tinha se reunido 2 vezes em torno do nosso planeta. A primeira vez no momento em que ele se desprende da nebulosa, e a segunda vez quando então entrou em discussão a necessidade da vinda de Jesus, encarnar aqui no planeta Terra, encarnar no planeta Terra. Jesus veio encarnar, não reencarnar, encarnar no planeta Terra, para poder nos dar uma lição, nos trazer a boa nova, o evangelho do amor, da caridade e do perdão. Então foram essas 2 vezes até então que essa gênese planetária tinha se reunido em torno do nosso planeta. No livro, nós vamos ver assim: a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos. Né? Pois bem, olha a explicação que Emmanuel traz para nós. Então isso ficou claro. Então lá, quando o nosso planetinha se desprende da nebulosa, Jesus já estava ali coordenando tudo. Né? O segundo tópico do primeiro capítulo é a ciência de todos os tempos. E olha que interessante. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Então é lógico, foi tudo gradativo, foi tudo vindo muito devagar. Nós, encarnados aqui no nosso planeta, fomos descobrindo através das nossas evoluções, nós fomos descobrindo, ao ser cada coisa ao seu tempo, as verdades de como o nosso mundo foi concebido, como foi nos dado. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Né? Então ali, não se trata, né, de uma nova teoria da formação do mundo que nós estamos vendo. Né? Muitos foram esses apóstolos missionários inspirados no seu tempo e que foram portadores de certas revelações, né, gradativas. E eles merecem o nosso respeito. Foi tudo muito devagar. Então, se a gente vai lá pegar na história da humanidade, a gente vai ver que Galileu Galilei, estudioso, e com seus estudos, ele consegue enxergar que o planeta é redondo, que a Terra não é o centro do universo, como se pensava até então, que o centro do nosso universo é o Sol, e que a Terra redonda gira em torno do Sol. Quando Galileu Galilei disse isso, foi um grande alvoroço. Os religiosos da época
que dominavam em todos os campos, fizeram com que Galileu, falaram para ele, olha, ou você fala que isso não é verdade, ou você vai ser condenado, né, à morte, como foi Sócrates lá atrás, né, no tempo lá de Platão. Embora, enfim. Então Galileu descobre que a Terra é redonda, mas não pode levar para frente, né? E a gente, conforme a nossa evolução, conforme a evolução da humanidade, nós temos que proscrever que a Terra é o centro do universo. O que é proscrever? A gente tem que banir, a gente tem que tirar essas ideias da cabeça, porque está comprovado que não é assim. Então, esse livro, ele vai nos mostrar tudo isso. Olha que bonito. Lembrando-nos, porém, mais detidamente de quantos souberam receber a intuição da realidade nas percepções do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias, né? Então nós vamos aqui voltar um pouquinho e nós vamos saber como que era a nossa Terra lá, o nosso planeta lindo hoje, como que ele era lá, quando ele se desprende dessa nebulosa. E nós vamos no terceiro tópico, os primeiros tempos do orbe terrestre, né? Então a gente vai ver esses primeiros tempos aí, e nós vamos ver hoje, a gente tem temperaturas na Terra, se nós formos lá nos polos, são temperaturas muito frias, muitos graus abaixo de zero, e se a gente vem mais para o meio do planeta, né, lá na linha do Equador, o que a gente vai ver? Né, a gente vai ver uma temperatura mais alta, e isso é muito importante, a gente vai ver essa temperatura mais alta. Então a gente vê essa disparidade de temperaturas, mas temperaturas agradáveis hoje, né? Aqui onde nós moramos, no Brasil, nós estamos num país tropical, onde a maioria do ano, né, nós temos aí temperaturas amenas e muito boas. Mas lá no começo, que nós estamos vendo agora, a temperatura média da Terra era de 2.000 graus de calor. Então olha lá, que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Então olha aí a pergunta. Ora, como que esse planeta então se desprende de uma nebulosa, sai no espaço, como que ele se mantém em equilíbrio, né? Como que ele se mantém nesse espaço? Como que Jesus fez isso? Como os espíritos fizeram isso? Né? Então nós vamos passar a compreender. Distando do Sol cerca de 150 milhões de quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Então, ora, a gente vai imaginar, era uma bola de fogo, né? Laboratório de matérias igniscentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade despertam estranhas comoções do grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Então, ora, os espíritos dessa orbe, né? Os espíritos, Jesus ali, junto com esses outros espíritos, eles estavam condensando tudo isso. Eles estavam examinando tudo, para que tudo fosse feito de uma maneira para que lá na frente nós pudéssemos habitar esse planeta. Então foi tudo feito com muito cuidado, foi tudo feito com muito carinho, e foi tudo feito por um espaço do nosso tempo de muitos e muitos anos. Então, nós temos que nos atentar a isso, né? Vamos tirar lá da nossa mente que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Nós estamos vendo, Emmanuel está trazendo para nós, do nosso tempo, o quanto levou para esse nosso planeta ser assim. Pois bem,
O nosso planeta se destaca da orbe, é uma bola incandescente e ela precisa se manter no espaço. O que é necessário então? Era necessário um satélite natural para poder fazer com que a gravidade mantivesse o nosso planeta ali, né? Junto, perto, girando em torno do Sol. Então, a criação da Lua, nessa computação de valores cósmicos, em que laboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Então, olha aí a maravilha, olha aí a finalidade desse satélite tão lindo que nós temos o prazer de vermos quase todas as noites, quando não está nublado. Então, Deus nos permite ver lá a Lua, né, sem nuvens, aquele satélite lindo, bonito. Né? Então, tem uma finalidade, a gente sabe que tem para tudo. Né? As marés do oceano estão lá condicionadas à Lua. Né? Os ciclos de reprodução também estão condicionados com a Lua. Enfim, olha aí a necessidade da Lua. Né? Olha aí a beleza que a Lua exerce sobre o nosso planeta. Lindo. Depois vem a solidificação da matéria. Né? Então o nosso planetinha estava lá, incandescente, estava lá a 2.000 graus, muitas descargas elétricas, estava tudo, né? Estava ainda no forno, né? Estava ali no forninho, estava ali cozinhando ainda. Né? E foi também criada a Lua. Então, a partir desse momento, começa o quê? A solidificação da matéria. Isso começa a resfriar. Na grande oficina, surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Então a Terra ela vai ficando solidificada por fora. Ela vai esfriando de fora para dentro. Por isso que até hoje em dia, né, a gente vê aí quando o vulcão entra em erupção, a lava sendo jogada para fora e expelida. É isso que tem lá no centro do nosso planeta. Era como era antigamente, lá no comecinho, né? Ainda estava tudo no forno. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas, sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Então a gente viu que nessa solidificação surge o hidrogênio, começa a formação da crosta solidificada, né? As tempestades, o caos vai diminuindo, as paisagens aclaram-se, né? E Jesus então começa a descansar aí as suas mãos. E depois então nós temos o divino escultor. Nós temos aqui, Emmanuel traz para nós, falando um pouquinho do divino escultor que é Jesus. Então Emmanuel fala assim: sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Então nós vamos ver, escopro é uma ferramenta metálica para lavrar
pedras, madeiras e etc. Né? Então é como se Deus tivesse dado lá um pedacinho do sol para Jesus e uma ferramenta e falado, olha, talhe aí, vai fazendo esse planeta, né? Vai moldando para que ele fique apto para receber meus filhos. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja umidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Então Jesus fez lá a nossa pressão que nós precisávamos para estarmos aqui, a precisão, né? Ele fez a pressão atmosférica certa, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, olha o grandioso trabalho do Mestre Jesus. Então, lá, aquela bolinha de fogo, aquelas tempestades, ela começou a resfriar, criar crosta terrestre, os oceanos primitivos, clareia-se a paisagem, vem a luz do sol. Jesus se preocupa em trazer para nós a ionosfera, a estratosfera, né? Trazer para nós a camada de ozônio, tão importante, né? A gente sabe, cometas pequenos que vêm entrando no nosso planeta, quando passam, eles ficam lá na estratosfera, na ionosfera. É difícil, só aqueles maiores que atingem a Terra, né? Então estava nos protegendo. E a camada de ozônio, que a gente ouve falar tanto, desde a década, começamos a ouvir falar sobre a camada de ozônio mais da década de 90 para cá, com a sua destruição através da poluição que causamos com gás carbônico. O que acontece? Vai lá se deteriorando a camada de ozônio e os raios solares então ficam nocivos. Nesse momento de pandemia, onde o mundo está dando um tempo, o que está acontecendo? Essa camada aí está se refazendo, né? Está se reconstituindo. Olha que maravilha. Então Jesus pensou em tudo para deixar esse planeta para nós, deixar apto para nos receber. E no último tópico do primeiro capítulo, o verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens, né? Então a gente vê o protoplasma,
O protoplasma é um material vivo que se situa na célula, né? Então, quando o nosso planeta resfriou, tinha o mar, Jesus então cobre o nosso orbe, o fundo dos oceanos, com uma matéria gelatinosa, como a gente vê, né? E daí então foi dado os primeiros passos para que a vida começasse a existir na Terra, através do protoplasma, né? Que aí se começa tudo, que aí se começa a beleza da vida. Então, nesse primeiro capítulo, a gente viu como se inicia tudo. Então, a gente viu que foi uma reunião, né? Que vai recordar um pouquinho, que foi lá a Gênese planetária se reúne, que é aquela comunidade de espíritos puros e eleitos. Então, não eram todos os espíritos puros. Eram os espíritos puros eleitos por Deus, né, para regerem toda a orba planetária, né, na coletividade da orbe planetária. Então, Jesus cuida do nosso planeta Terra, desde a sua criação, desde o momento do desprendimento do nosso planeta do Sol, né? Então, o nosso planeta lá se desprende, Jesus vai ali talhando, vai resfriando, vai condensando. Quando aquilo começa a esfriar, ele viu que estava tudo correto, junto com seus trabalhadores, que estava tudo certo. Aí então começa a ter os oceanos primitivos, aquilo começa a se solidificar, a luz do sol já beija o chão da terra, e Jesus então coloca aqui na terra, né, essa matéria viscosa e o protoplasma, e nós damos início então à vida. Então é muito importante nos dias de hoje que nós tenhamos em mente que o nosso planeta é sim um planeta redondo, que ele está sim no espaço, que a Lua é o nosso satélite natural, rege aí as marés do oceano, o ciclo de reprodução da vida. Nós giramos em torno do Sol, como a ciência nos mostra. Nós, como espíritas, nós estudamos. A doutrina espírita nos dá todos os elementos para que nós tenhamos clareza no que acreditamos. Isso é muito importante. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Ah, mas como? Não, é assim, pronto, está escrito, não. A doutrina espírita nos traz como é a formação desse mundo. Para quem quiser estudar um pouquinho e dar uma olhadinha, vai lá no Livro dos Espíritos, no 2º livro, no capítulo 1º, a partir das questões 96, diferentes ordens de espíritos, até lá a questão 113, nós vamos ter uma clareza melhor do que é essa ordem dos espíritos. Então nós vamos lá ver a 3ª ordem, a 2ª ordem e a 1ª ordem. Então quem quiser, Livro dos Espíritos, o livro 2, o 2º livro, a partir da questão 96 até a 113, Kardec pergunta e o Espírito da Verdade nos esclarece sobre essa gênese planetária, sobre todas as categorias de espíritos. Então, meus irmãos, por isso que é muito importante nós estudarmos esse livro. O Chico psicografou esse livro em 1936. Então, olha, 1936, ele tem quase 100 anos. 100 anos. Né? E nós vimos a necessidade de estarmos trazendo esse livro novamente para estudo, diante dos fatos de hoje em dia, da gente ouvir tanta besteira, né? Tanta coisa se distanciando da ciência, se distanciando da lógica, se distanciando da inteligência. E se faz muito, mas muito necessário que sejamos inteligentes, que saibamos distinguir o joio do trigo. Isso nós precisamos. Vamos nos lembrar lá de Kardec, vamos passar tudo pelo crivo da razão. Se nós estudamos a doutrina espírita, fazemos os cursos nas casas espíritas, estudamos a obra de Kardec, lemos André Luiz, nós temos acesso a muitos e muitos romances, que já lemos tanto, que já estudamos tanto,
que entendemos toda essa dinâmica da mediunidade, nós temos por obrigação de esclarecer os nossos irmãos, que ainda necessitam de auxílio. E toda vez que nós voltamos numa obra e a reestudamos, nós aprendemos sempre mais. Por isso é muito importante. Então, na semana que vem, nós vamos passar para o item 2 e nós vamos ver a vida organizada. Aí nós vamos ver as construções celulares, os primeiros habitantes da Terra. Então eu convido a todos que verem, assistirem esse vídeo, acessem aí o nosso canal, deixa aí uma mensagem de apoio, dá um like lá. Se tiver alguma sugestão, dá alguma sugestão, comenta. Vamos passar para as outras pessoas. Nesse momento de pandemia, onde estamos confinados dentro dos nossos lares, faz-se muito necessário que nós tenhamos a capacidade de ocupar o nosso tempo. E nada melhor de ocuparmos o nosso tempo com estudo. Ontem eu estava vendo a live do professor Wagner Gabriel, que trabalha lá na Rede Boa Nova, que tem o seu programa toda quarta-feira, que nos fala de saúde, né? O Dr. Wagner, ele é um dentista, um cirurgião dentista. O Dr. Wagner, ele também estudou a medicina. O Dr. Wagner já me deu aula de cromoterapia, de auriculoterapia. Dr. Wagner muito estudioso, um espírita muito bem formado, uma pessoa de mente aberta, que trabalha toda essa parte de elevação espiritual também. Então ele estava falando ontem no programa dele essa necessidade de nós bem ocuparmos o nosso tempo. Então isso é muito importante. E como nós podemos ocupar melhor o nosso tempo? Elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, nas nossas preces, orações, procurando fazer sempre o melhor para o próximo e estudando. Né? Vamos estudar, então vamos ter um tempo para exercício físico, que é muito importante, vamos ter um tempo para estudar, vamos ouvir a nossa música favorita, desde que não incomodemos ninguém, porque tem muita gente trabalhando em casa, então a musiquinha no volume audível, e nós vamos tocando a nossa vida, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o Criador do nosso mundo, para que estejamos bem, para que possamos sair, quando sairmos dessa pandemia, sairmos melhores do que entramos. Então isso se faz muito importante. Então já convido a todos para que na semana que vem estejamos novamente reunidos para estudarmos o segundo capítulo do livro do nosso querido Chico, né, ditado por Emmanuel. Que todos possam ter uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de paz e com muita saúde. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.